Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Pânico nos mercados com o novo coronavírus faz dólar bater R$ 5,00 pela primeira vez na história. No Brasil, o número de infectados com a doença subiu para 73. Outros 907 casos estão sendo investigados, segundo o Ministério da Saúde. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é monitorado por suspeita da doença. E nesta edição você vai ver o que muda no calendário das feiras agrícolas pelo Brasil. E mais, a posição do governo e dos mercados neste dia de tensão. Na previsão do tempo, o Instituto para o Clima da Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, aumentou a previsão para a ocorrência do fenômeno Laninha. Tudo isso e mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O dólar abriu o dia cotado a R$ 5,02, refletindo o pânico dos mercados globais após o presidente Donald Trump decidir, na noite de ontem, suspender pelos próximos 30 dias todas as viagens da Europa para os Estados Unidos. O anúncio do presidente norte-americano aconteceu depois da Organização Mundial da Saúde classificar o coronavírus como uma pandemia, que é quando uma doença se espalha por todos os continentes. As bolsas ao redor do mundo registram queda e o Ibovespa paralisou as negociações 2 vezes durante a manhã de hoje. A pandemia de coronavírus pelo mundo atinge mais de 100 países, com 127.863 casos confirmados em praticamente todos os continentes. My fellow Americans. Na noite de ontem, o presidente americano Donald Trump suspendeu todas as viagens da Europa para os Estados Unidos, devido ao avanço da doença no continente europeu. A medida vai ser adotada a partir de amanhã e ter validade pelos próximos 30 dias. No pronunciamento, o presidente americano diz que o comércio não vai ser afetado, já que a restrição impede a circulação de pessoas e não de mercadorias. Na Europa, a Itália, que tem 12 mil casos de contaminação e 827 mortes, anunciou que todo o comércio deve ficar fechado até o dia 25 deste mês. Somente as farmácias e mercados vão permanecer abertos. Segundo o governo, o setor agropecuário do país vai manter as atividades. Lá fora, o pessimismo fez as bolsas de Nova York caírem e acionarem o circuit break, que é a paralisação das negociações por alguns minutos. Em meio ao pânico, os índices europeus aumentaram as perdas. No Brasil, o Ibovespa caiu 15,43% logo após a abertura e interrompeu as negociações pela 4ª vez na semana. Na manhã, o dólar atingiu a máxima de R$ 5,02, mais alto valor registrado durante o pregão. Por aqui, o número de pessoas com a doença subiu para 60. Outros 907 estão sendo investigados e 935 foram descartados, segundo o Ministério da Saúde. Ontem, durante a audiência da Câmara dos Deputados, o ministro da Saúde, Luiz Henrique, falou que negocia com o Congresso a liberação de até R$ 5 bilhões para ações de enfrentamento da doença no país. Vamos até Brasília saber dos impactos para o comércio do agronegócio com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Secretário Orlando, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Diga pra gente como está o comércio do agro neste cenário de pânico nos mercados e de preocupação com a evolução do coronavírus ao redor do mundo. Olha, nós temos acompanhado isso de perto, inclusive falando diariamente com as associações dos exportadores brasileiros. E, no momento, ainda não registramos nada. Ainda que a gente saiba que existe uma relação muito estreita entre o tráfego de passageiros e de cargas, o fato é que, no momento, ainda não registramos disrupções nas nossas exportações. O senhor me disse... Inclusive, em janeiro e fevereiro, nós tivemos aumento das exportações do agronegócio se comparado com o mesmo período do ano passado. O que significa o que o senhor me disse quando afirmou que estão correndo contra o relógio para entender o tamanho do impacto? Esse é que é o problema, é que essa é uma situação que está evoluindo muito rapidamente. Nós estamos vendo aí, você mesmo falou dos impactos na Bolsa. Você mencionou também na sua chamada o cancelamento de feiras no Brasil. Devo dizer a você que também nós estamos observando o mesmo fenômeno no exterior. Já tivemos 3 feiras das quais nós participamos canceladas e, obviamente, isso vai ter algum impacto no comércio do nosso agro.
ainda não sei dizer muito bem qual será esse impacto. Você tem que ver que, na verdade, é uma equação muito complexa. Hoje, por exemplo, o foco migrou da China para a Europa. Na Europa, por exemplo, o foco principal está na Itália, que é um importante exportador também de suco de laranja. Nós exportamos suco de laranja também. Se eles forem afetados, nós não fomos afetados, isso poderá, de uma certa forma, até ampliar nossas exportações de suco de laranja. É claro que nós não vemos nisso uma oportunidade. Isso é uma situação muito séria que nós temos que tratar de uma forma muito responsável. O que eu estava querendo apenas levantar aqui é que é uma equação complexa e não dá para dizer ainda como é que nossas exportações serão afetadas. Eu mencionei agora que, no caso da China, já há um retorno, não vou dizer um retorno à normalidade, mas a situação melhorou muito. Nós não registramos nenhum problema nos portos. E a China, como você sabe, ela recebe mais de 30%, cerca de 30%, 33% das nossas exportações do agro. Então, na verdade, voltando ao que eu disse ao princípio, é uma situação que nós temos que monitorar de perto, junto com as associações, com os privados. Hoje o senhor entrou em contato com essas associações, com os privados, com esses braços do agro brasileiro e perguntou, há algum efeito no comércio hoje? Qual a resposta o senhor recebeu? Olha, eu tenho feito essa pergunta com alguma frequência e tenho pedido que eles nos mantenham a par de eventuais problemas, porque é mais fácil para o mapa reagir quando a gente sabe o problema com alguma rapidez. E até o momento ninguém reportou nenhum problema no funcionamento de portos ou em logística de transporte das nossas exportações. Ok, agora o senhor está no governo e há hoje uma série de informações que reportam que o presidente da República está também sendo monitorado com suspeita de coronavírus. Diga pra gente qual é o ambiente por aí. Normal, todo mundo veio trabalhar, estamos mantendo as nossas reuniões, obviamente tomando os cuidados que são recomendados nessa situação. Do ponto de vista de governo, haverá alguma estratégia para evitar danos para o comércio do Brasil? O que está sendo feito nesse sentido, secretário? Bom, foi como eu disse para você, nós estamos monitorando. Okay. No momento, não há nenhum registro de problemas nas exportações brasileiras. É claro que, se isso acontecer, nós teremos que ver a melhor forma de tratar. E as regiões do mundo que até agora reportaram um grande número de casos do coronavírus e adotaram medidas de restrição estão entre alguns dos principais destinos das exportações do agro brasileiro no último ano. A gente separou uma arte para te mostrar isso. Vejam aqui na tela, nós temos a arte para mostrar para o nosso público de casa. Vamos colocar mostrando então destino das exportações do agro em 2019. A China foi o principal destino, com mais de 31% das exportações do agro, seguido da União Europeia com 17,35%, seguido dos Estados Unidos com mais de 7%, o Japão e o Irã. Vocês que acompanham o Mercado e Companhia diariamente sabem que a China foi lá onde começou o problema do coronavírus. E hoje a Europa é um epicentro com um grande número de casos e preocupação, a ponto de que o comércio na Itália foi totalmente paralisado, com o funcionamento apenas de supermercados e farmácias. A própria chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse que há uma perspectiva de que essa doença avance para outras regiões. Eu vou pedir para continuar a arte aqui na tela, porque tudo isso explica esse número aqui, que é a nossa preocupação hoje também. União Europeia como o segundo destino das exportações do agro, depois da China, que é também um lugar onde há uma grande preocupação com a doença. Porque isso importa, porque a gente tem que saber o que vem pela frente. Para isso, convidamos o Benedito Rosa, comentarista do Canal Rural, que está ao vivo de Brasília. Benedito, qual o cenário que você vê diante de dois grandes parceiros do Brasil, como China e União Europeia, que estão enfrentando problemas mais severos também com o coronavírus, né? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os amigos do Mercado e Companhia, do Canal Rural. Pergunta difícil de ser respondida, porque sempre há apressados que fazem afirmativas bombásticas, seja porque não estão bem informados, seja porque têm terceiras intenções. Portanto, é necessário bom senso diante de um quadro um pouco turvo,
com novidades a cada dia que fazem mais turvo ainda o cenário e, consequentemente, as conclusões. Neste quadro, sempre foi assim, o espírito de manada do mercado financeiro é o primeiro a se manifestar. Então, esse comportamento do mercado de bolsas e financeiro em geral era de se esperar diante de um cenário grave e que se agravou mais com essa disposição da OMS de declarar que estamos diante de um quadro de pandemia. Significa isso dizer que o fato que era grave até 2 semanas atrás, agora sim é muito grave, com impacto inevitável sobre a economia mundial, que já vinha em retração. Isso quer dizer que estamos caminhando na direção de uma retração econômica mundial ou recessão com efeitos fortes sobre o crescimento do PIB dos países em geral, inclusive dos nossos importadores de alimentos. Entretanto, é preciso ter claro que o comércio internacional ele é muito complexo, diversificado e a logística de transporte mudou muito. Desde que, na Idade Média, se espalhou a bactéria da peste negra com navios e tripulação com contágio nos portos, hoje os contêineres dispensam contato. Assim, países ricos como os da Ásia, da Europa, ainda que com queda na sua elevada renda per capita, não deixarão de comprar alimentos. Alimentos básicos. Quer isso dizer que no quadro das nossas exportações agrícolas, que no passado era visto como crítica, pode até ser um ponto forte para o Brasil nesse momento. As exportações para países ricos que precisam de alimentos não devem cair profundamente. Ao contrário de bebidas, produtos florestais, e não vou citar outros produtos, que podem sim sentir mais. Outro efeito importantíssimo para a nossa agricultura se refere ao aumento de custo de produção. Defensivos, fertilizantes, royalties sobre sementes, já estamos falando de mais de 1/3 do custo de produção que subirá. Portanto, nossos amigos agricultores, eu teria a dizer, não, assim como em outras crises, não me arrisco a dar conselhos para ninguém, as situações são particulares e dependem de cada caso. Porém, acho necessário lembrar que em situações de nevoeiro como estamos, em situações pouco previsíveis como estamos, e diante de quadros variáveis sérias do ponto de vista estrutural da economia mundial, recomenda-se tenha prudência nos seus investimentos. Não dê passos maiores que suas pernas podem fazer. Significa, não arrisque a poupança de famílias sua durante muito tempo em troca de projetos ambiciosos. Nessa hora, convém ir devagar, fazer investimento, ter reservas, investimentos necessários, porque não estamos diante de um cenário de um ano safra normal. É preciso ter prudência nessa hora. Essa é a minha mensagem. Bom, e vamos até Brasília agora, porque o Serviço Médico da Presidência da República confirmou há pouco que o secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, está com o novo coronavírus Covid-19. Direto de Brasília, Paola Cuenca traz as informações. Paola, o coronavírus agora está ali no núcleo duro do governo, com o Fábio, secretário de Comunicação da Presidência da República, com a doença. Exatamente, Kellen. Bom, boa tarde para você, boa tarde a todos. Agora teve realmente essa confirmação, inclusive com a contraprova. Então, não há dúvidas, não é mais um caso suspeito, é realmente uma confirmação de que o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, está com o coronavírus Covid-19. É importante a gente lembrar que ele acompanha o presidente da República em todos os eventos oficiais, em todas as viagens que ele faz. Então, por conta dessa doença, né, do coronavírus, o vírus que foi identificado no secretário de Comunicação, ele está agora em uma quarentena domiciliar e ele não deve retornar ao trabalho até que esteja garantido de que não há o risco de transmissão
do vírus para as outras pessoas. Mas até que houvesse essa confirmação, então Fábio continuou trabalhando e com isso existe o risco sim de que outras pessoas que estão ali no núcleo do governo federal, no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, possam também ter pegado o coronavírus Covid-19 do secretário de Comunicação da Presidência da República. Com o presidente Bolsonaro, a equipe do governo deve emitir uma nova atualização sobre a situação de saúde do presidente da República ainda hoje, Paola? Olha, eles já divulgaram uma nota para a imprensa dizendo que o Serviço Médico da Presidência da República já está tomando todas as medidas preventivas para acompanhar o estado de saúde do presidente, do Jair Bolsonaro, e também de todas as outras pessoas que fazem parte da comitiva. Até porque o secretário de Comunicação, o Fábio Weingarten, acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na viagem que foi realizada para os Estados Unidos nesses últimos dias, nessa última semana. Inclusive, o governo norte-americano também foi notificado sobre o estado de saúde de Fábio Weingarten, para que eles pudessem também tomar todas as medidas. Inclusive, Weingarten teve contato direto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, outro que também precisará seguir acompanhando o estado de saúde para verificar se não teve o contágio pelo coronavírus Covid-19. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.